Mas, professor Glemes tem aqui na estrada com os profs e hoje nossa aula vai ser top! Hoje nós vamos falar sobre indução eletromagnética, fluxo magnético que gera uma força eletromotriz induzida. Professor, o que é isso? Quer saber? Então não sai daí porque a aula vai estar chegando após a vinheta. Conhecemos um físico chamado Michael Faraday, e ele determinou uma seguinte situação. Na verdade, ele ficou pensando assim: bom, Ørsted descobriu que corrente elétrica gera um campo magnético girando em torno, que nós já vimos aí em aulas anteriores. Se você não lembra, volta na playlist de física e assiste a aula sobre experimento de Ørsted. Aí Michael Faraday pensou assim: bom, se corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético gera corrente elétrica ou uma força eletromotriz induzida que eu vou falar para vocês? Bom, esse foi basicamente o experimento dele. E ele descobriu que a variação do fluxo magnético, lembrando aí que nas nossas últimas aulas, se você também voltar na playlist de física e dar uma olhadinha sobre fluxo magnético, é quando o campo magnético passa pela área de um circuito. Então, moçada, a variação desse fluxo magnético gera, olha só, gera uma força eletromotriz induzida. Professor, eu não sei o que é força eletromotriz induzida. Esta FEM, que é a força eletromotriz induzida, está aqui representado por esse Ezinho redondo, esse epsilon. Nada mais, nada menos, moçada, é uma voltagem, é uma DDP. Então, ele descobriu que esta força eletromotriz induzida, essa voltagem, ela vai aparecer no circuito, caso eu varie o fluxo magnético por esse circuito. Bom, vamos por partes para ver como que isso funciona. Primeiro, nós temos que lembrar de fluxo magnético. Lembre-se que fluxo magnético é o campo magnético vezes a área do seu circuito, efetivamente, vezes o cosseno do ângulo θ. Se você não lembra, peço para vocês voltarem na aula lá sobre fluxo magnético e dar uma olhadinha sobre isso. Então, o que acontece, moçada? Para que tenha essa força eletromotriz induzida, ou seja, para que eu tenha uma voltagem no meu circuito, eu posso variar o fluxo magnético. E como que eu faço isso? Bom, o que na verdade Michael Faraday fez? Ele pegou um circuitinho em forma de um circuitinho fechado aqui, pense uma espira, por exemplo, e ele pegou um ímã, e este ímã com polo norte e polo sul. E ele fez o quê? Aproximou este ímã do meu circuito. E quando ele aproximou o ímã do circuito, não esqueça que no ímã nós temos as linhas de campo magnético. Então você tem linhas que saem do polo norte e entram no polo sul, correto? Saem do polo norte e entram no polo sul. Isso, várias linhas de campo magnético. Você lembra muito bem disso. Isso quer dizer que quando ele estava aproximando este ímã desse circuito, você tem o que nós chamamos de fluxo magnético, que são linhas de campo que vão atravessar a área desse circuito. E ele percebeu que quando ele variava este fluxo, gerava uma força eletromotriz induzida. E como o circuito era fechado, aparecia aqui também uma corrente elétrica circundando este meu circuito. Aparecia uma corrente elétrica circundando esse circuito. Tá vendo? Justamente a corrente elétrica devia à variação do fluxo magnético. Professor, mas como que ele variou esse fluxo magnético? Eu não entendi. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse ímã e aproximou do meu circuito lá, da espira. Ele colocou aqui dentro o ímã e depois tirou. Aproximou, tirou. Colocou, tirou. Colocou, tirou. E ficou movimentando o ímã próximo à espira. Por quê?
Porque quando ele aproximava este ímã do meu circuito, o campo magnético aumentava. Lógico, quando eu chegar mais próximo ao ímã, o campo magnético fica mais intenso. E quando ele afastava o ímã do meu circuito, esse campo magnético diminuía, consequentemente o fluxo magnético também diminuía. Então, fazendo isso, esse movimento do meu ímã para frente e para trás, ele gerava uma variação do fluxo magnético. E esta variação do fluxo magnético, você pode fazer basicamente de 3 maneiras, né? Não esqueça que o fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, tá? Se eu variar o campo magnético, ou seja, variar essa distância, aproximar e afastar, eu vario o fluxo. Mas eu posso variar também a área do meu circuito, isso é mais difícil, mas eu posso deixar a área maior e menor, eu vario o fluxo. E eu posso variar o ângulo, na verdade eu posso pegar esse ímã e movimentar lateralmente assim, ou o meu circuito girar, eu estou variando o ângulo entre o ímã, as linhas de campo, e a normal desse circuito. Volto a repetir, se você não lembra o que é esse ângulo, você tem que voltar na aula de fluxo magnético e analisar exatamente a parte de fluxo magnético que eu expliquei, está lá bem explicadinho o que refere esse ângulo aí. Então, eu sei que uma variação do fluxo magnético vai gerar uma força eletromotriz induzida, ou seja, volts, tá? Ó, a minha Fem, isso aqui o epsilon representa a Fem, a força eletromotriz induzida. Se eu variar o fluxo, quer dizer que aparecerá uma corrente, e corrente elétrica só aparece se tiver os volts. Ah, professor, vai gerar corrente também. Vai. A variação do fluxo também gera corrente em circuitos fechados, né? Tem que estar fechado o circuito. Então, anote aí que em circuitos fechados gera corrente elétrica, correto? Então, moçada, quando ele aproximou e afastou esse ímã do meu circuito, fez com que esta variação do fluxo gerasse uma certa voltagem nesse circuito. Apareceu, não precisa ter pilha para ter voltagem, é só você variar o fluxo magnético. E, consequentemente, se apareceu uma certa voltagem, se esse circuitinho for um circuito fechado, também aparece uma corrente elétrica circundando isto aqui. Aí, lógico, quanto à direção e sentido, tem uma lei chamada lei de Lenz, tá? Mas a gente vai ver isso na sequência, tá? Por enquanto eu quero que eu vou sair da imagem. Se você quiser dar um pause nesse vídeo, essa é a hora, porque agora nós vamos calcular justamente esses volts. Quantos volts a variação do fluxo magnético gera? Então, bora lá. Então, a princípio, para que a gente possa calcular essa força eletromotriz induzida, essa DDP, esses volts, moçada, é bem simples, tá? Você vai pegar a variação do fluxo magnético, que consequentemente ele vai fornecer ou em forma de um gráfico, ou até em valores para você, ele vai te fornecer a variação do fluxo magnético, divididos pelo tempo que demora para variar esse fluxo magnético. Seria aquela situação, quando ele aproximou o ímã do meu circuito, o fluxo aumentou. Quando ele afastou, o fluxo diminuiu. Mas aumentou e diminuiu quanto? Ah, aumentou, foi de 0 para 10, então variou 10. Em quanto tempo aconteceu isso? Esse aumento foi em 0,1 segundo? Foi em 0,2 segundos? Foi em 1 segundo? Então, essa variação do fluxo pelo tempo, você calcula a sua força eletromotriz induzida, que nada mais, nada menos é o Weber por segundo. Lembrando que a variação do fluxo é em Weber, o tempo em segundos. E Weber por segundo, anote aí, é a mesma coisa que os volts, tá? Isto é o princípio do gerador de energia. O alternador, por exemplo, que tem no carro, o que é alternador, professor? É uma peça que com o giro do motor, ele ajuda a carregar a bateria do carro, né? Então, ele funciona com o princípio da variação do fluxo magnético. Lá dentro tem um circuito elétrico, né, uma bobina, e também ímãs que se movimentam em relação à bobina. E isso gera uma voltagem que ajuda a carregar a bateria. Correto? Assim como a usina de Itaipu, né, aproveita a descida da água e gera
o movimento na turbina, essa turbina girando, ocorre uma variação entre circuitos de um ímã e justamente um ímã lá dentro, né, e fios, onde desta maneira varia o fluxo magnético e gera essa voltagem ao meu circuito. Aí você percebeu que nessa equação tem um sinalzinho de menos ali? Pois então, o que é esse sinal de menos? Esse sinal de menos é o que nós chamamos de lei de Lenz. Professor, o que é a lei de Lenz? Bora ver. A lei de Lenz, moçada, bom, primeiro, antes de você anotar algo relacionado a ela, Lenz percebeu o seguinte, bom, fazendo experimentos com a situação de fluxo magnético, variação do fluxo magnético, nós já vimos que quando eu aproximo esse ímã deste meu circuito, aqui gera uma força eletromotriz induzida, que gera uma corrente elétrica. Mas o Lenz percebeu que toda vez que ele aproximava o ímã, ele sentia que o ímã ele não aproximava-se fácil. Parece que tinha uma força empurrando ele no sentido contrário. A hora que ele ia passar o ímã por dentro deste anel, desse circuito, por exemplo, ele sentia que toda vez que ele fosse passar o ímã aqui dentro desse circuito, tinha uma força repelindo o ímã. E ele ficou intrigado, ele falou, mas por que será isso, né? É um circuito, eu vou pegar um ímã e vou passar dentro desse circuito, ele não passa normalmente fácil, a hora que eu vou passar tem uma força repelindo, eu tenho que fazer força, empurrar ele, senão ele não vai. A hora que eu cheguei com o ímã aqui, a hora que eu estava movimentando, se eu soltasse o ímã ia ser repelido pela espira. Ele falou, mas por que será? Bom, aí ele começou a pensar lá no experimento de Ørsted, onde corrente elétrica gera campo magnético. Então, olha só que coisa bacana. Ah, professor, que legal. Quando ele aproximou esse ímã, que tem campo magnético aqui, desse circuito, este ímã aqui gerou uma corrente elétrica nesse circuito. Sim, como nós acabamos de ver. Mas não esqueça que uma corrente elétrica também gera campo magnético. Então, olha só, esse ímã, quando eu aproximei, gerou uma corrente nesse circuito. E essa corrente gerou um outro campo magnético lá no circuito. E este campo magnético que essa corrente gerou se opõe ao campo magnético do ímã. Ou seja, quando eu aproximei o polo norte, por exemplo, do ímã desse circuito, apareceu uma corrente elétrica aqui, de tal maneira que também gerou um campo magnético, formando na face desta espira também um polo norte. E aí, por que formou um polo norte na face da espira? Porque este ímã gerou uma corrente. E não esqueça que corrente elétrica gera campo magnético. Aí, moçada, você fala assim, professor, mas qual o sentido que estava gerando a corrente lá? É só você vir aqui, ó, e colocar as setinhas na pontinha do N. Então, quer dizer que se eu aproximo o polo norte, na face da espira gera um polo norte também. E se você colocar as setinhas ali, ó, você terá justamente uma corrente elétrica que estará girando no sentido anti-horário. E esta corrente elétrica vai gerar, pela regra da mão direita, um campo magnético que vai estar saindo no centro da espira e vai se opor ao campo magnético que está saindo aqui do ímã também. Ou seja, este ímã gera uma corrente. Esta corrente gera um campo que tenta repelir o ímã. Por isso que na hora que ele foi fazer isso, ele tinha que forçar o ímã, ele sentia uma força de repulsão. Aqui, mesma coisa. Se eu tentar aproximar o polo sul de um ímã da minha espira, o que vai acontecer? Na face da espira também vai ser formado um polo sul. E aí é só você colocar a setinha na ponta do S e você sabe qual é o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica, agora neste caso, estará girando no sentido horário. E esta corrente elétrica, ela pela regra da mão direita, ela gera um campo magnético que vai estar entrando aqui, que se opõe ao campo magnético que no polo sul do ímã também estará entrando. Por isso que quando eu vou tentar movimentar em cima no meu circuito,
eu sinto uma força de repulsão do circuito em relação a ele, porque o circuito está repelindo este ímã. Por quê? Por causa da lei de Lenz, que diz o quê? O campo magnético gera a corrente elétrica num circuito e esta corrente gera um outro campo que se opõe ao campo magnético do ímã que gerou a corrente. Estamos entendidos? Top! Eu vou sair da imagem, porque se quiser dar um pause, tirar um print da tela, essa é a hora. Ah, que aulinha top, moçada! Espero que você tenha entendido esta parte de eletromagnetismo. Nós teremos aí essa indução eletromagnética, algumas aplicações que nós veremos aí na sequência. Mas de resto, tá tudo top! Não esqueça, moçada, antes de você fechar esse vídeo, dá um like aí para ajudar o nosso canal, compartilha com a galera. E se não entendeu alguma coisa, precisou de alguma coisa, vai lá no nosso Instagram e manda um direct para nós. Professor, mas qual Instagram? É aquele, professor, que eu não aguento mais ouvir o professor falar? Sim, e eu vou falar de novo. E qual Instagram, professor? Aquele! Na estrada com os profs. Um grande abraço, gente. Tchau, pessoal. Que alegria.